Olá, pessoal do terceiro ano, boa tarde. Nós vamos iniciar, tá, o nosso módulo 3. A gente vai começar com ciências. Então, capítulo 6. Nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre a luz, tá? Então, nós vamos estudar das páginas 184 a 188, tá bom? Logo no início, na abertura do capítulo, vocês vão se deparar com umas imagens aí do Teatro de Sombras na Indonésia do ano de 2016. Então começa com uma historinha, né? Era uma vez, né? Muitas histórias começam com essas palavras e são contadas de várias maneiras. O Teatro de Sombras também tem a própria maneira de narrar uma história. Quanto às sombras, elas não existem somente nesse tipo de teatro. Se andarmos sob a luz do sol, seja por onde for, haverá uma sombra seguindo os nossos passos. Esse evento está relacionado à luz. Então, na página seguinte, vocês vão observar aí que nós temos aquelas 3 perguntinhas, né? Para vocês refletirem aí sobre as imagens. A primeira delas é se vocês já assistiram a um teatro de sombras, né? Se vocês já tiverem assistido, gostaria que vocês aí relembrassem como foi. E na letra B, como que você acha que é feito um teatro de sombras? E na letra C, nós temos uma, né, para vocês citarem uma situação do seu dia a dia em que seja possível observar as sombras. Então, o teatro, ele usa uma fonte de luz, que é a lâmpada. Então, dessa forma, essas marionetes que vocês estão vendo representado aqui nas páginas iniciais, elas são posicionadas em frente à luz para projetar a sombra na parede. Então, precisa de uma lâmpada, né, que vai ser a luz, a fonte de luz, e uma parede preferencialmente branca, tá? Para poder projetar aí a sombra na parede. Vocês vão observar aí nessas imagens, tá? Que lembra um pouco sobre as silhuetas dos bonecos, tá bom? Mas se vocês olharem atentamente, vocês vão perceber que dá para ver a imagem dos bonecos perfeitamente. Bom, continuando, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a luz em nosso cotidiano, tá? Logo aí no início, vocês vão ver a imagem, né? Uma fotografia. O que você identifica mais facilmente nessa imagem? Bom, eu acredito que vocês, né, assim como eu, vão observar aí o artista, né? Porque ele tá aí sobre um foco de luz. Então, eu acho que é a primeira imagem que vai vir à mente de vocês. E o que deve ser feito para que uma pessoa na plateia veja detalhadamente todos os elementos daí do palco? Bom, eu gostaria que vocês pensassem aí, né? Refletissem sobre a presença da luz como a possibilidade da gente poder enxergar mais detalhes aí no ambiente. Então, vocês vão reparar, tá, que todos esses elementos aí no palco, para que a gente possa ver, né, é preciso que o palco esteja iluminado. Então, a fonte de luz, ela não deve estar dirigida somente para essa pessoa aí que está cantando, né? Ela tem que estar dirigida para tudo que está sobre o palco, tá? Então, é importante vocês fazerem essas observações. Então, a luz, ela é muito importante no nosso dia a dia, pois ela permite, né, faz com que a gente possa enxergar todas as coisas que estão ao nosso redor, né? Então, a gente pode perceber aí, tá? Por exemplo, vamos relembrar aí que a luz solar, além de iluminar os ambientes, ela é essencial para a nossa vida aqui na Terra, tá? Pois sem ela, né, a gente não teria, né, como manter essa temperatura, né, adequada aí do nosso planeta, que é necessário para a nossa vida, e além também de ser essencial para a maioria das plantas, para elas produzirem o seu próprio alimento. Então, durante o dia, como que a gente pode aproveitar a luz do sol?
A gente pode, por exemplo, uma forma de contribuição mesmo, para a energia, para a economia da energia elétrica. Então, se você está em casa, o ideal é que você deixe todas as janelas abertas, né, para poder iluminar o ambiente. Assim você evita ligar as luzes, né, para poder iluminar aquele ambiente, uma vez que vai vir a luz de fora. Então, durante a noite ou mesmo durante o dia em ambientes mais fechados, é necessário a gente usar a iluminação artificial. O que seria a iluminação artificial? São as lâmpadas que a gente usa em casa, né? Para poder auxiliar, para a gente enxergar o que está aí ao nosso redor. Então, considerando tudo isso, a gente consegue concluir que o sentido da visão está direcionado aí, tá? Relacionado com a luz. Então, olha só essa imagem que a gente tem no finalzinho da página 186. Vocês vão observar aí que a menina ligou um abajur, né? O ambiente está escuro. Ela ligou um abajur e projetou aí a lâmpada para o livro, tá? Então, é importante ter essa luz para a gente poder enxergar tudo que está ao nosso redor. Então, sem as lâmpadas elétricas, não seria possível, tá? Ela poder ler o que está aí no livro. E também, voltando lá na imagem do palco, a gente também não ia conseguir observar todos esses elementos que estão presentes aí no palco. Então, a luz é muito importante na nossa vida, tá? Para ajudar a gente a ver tudo que está ao nosso redor. Bom, falei para vocês que nós temos a iluminação artificial, tá? E temos também a luz, tá? Nos ambientes que podem ser emitidas por diferentes fontes, que são também as luzes naturais. As fontes de luz natural, elas existem no ambiente, já que as fontes de luz artificiais são produzidas pelo ser humano. Então, lá nas imagens da página 187, vocês vão observar lá na letra A, né, na imagem da letra A aí, que vai ter um sol iluminando um parque em Campo Grande. Então, qual que foi a fonte de luz que está sendo utilizada aí? Então, a gente observa que é uma fonte de luz natural, porque é o sol que está ajudando, tá, a iluminar este ambiente. Na imagem da letra B, nós temos aí uma rua iluminada por lâmpadas elétricas dos postes e pelos faróis dos automóveis, tá? Que tipo de luz, então, né? Que fonte de luz é essa? Essa já é uma fonte de luz artificial, tá? E já na última imagem, nós temos aí algumas garrafas PETs com água sendo utilizadas para iluminar o ambiente em Lagoa Santa. Olha que interessante aí. Nós temos uma fonte de luz natural, tá? Se vocês olharem atentamente aí, tá? O desenho vocês vão perceber. Bom, qual fonte de luz está sendo utilizada no ambiente mostrado na fotografia C? Essa que eu acabei de falar, que é uma fonte de luz natural. Vocês vão observar aí, tá? Que foi feita aí uma iniciativa, né? Até mesmo foi uma solução que visa conservar o ambiente e tornar esses serviços essenciais mais acessíveis à população, tá? Que não tem condições. Então, com as garrafas PETs e também, né, sobre o uso da energia solar para iluminar os ambientes, a gente incentiva aí a economia de energia elétrica, tá? Então, vocês podem observar como é que foi montado esse esquema aí na imagem da letra C, para poder iluminar esse ambiente aí, tá? Pessoal, continuando na página 188, para finalizar, nós temos aqui algumas atividades para vocês realizarem, tá? Vou explicar as duas atividades para vocês não terem dificuldades em realizá-las. Então, olha só. Na número 1, nós temos a Maria Clara e o Pedro, que são vizinhos. As cenas abaixo ocorrem no mesmo dia e no mesmo horário. Então, para isso, vocês vão observar como está o ambiente da letra A
e como está o ambiente da letra B. Então, a Maria Clara, ela está fazendo a tarefa de casa. Então, vocês podem ver, né, que ela está com as cortinas fechadas e a luz acesa. Já o Pedro, ele está brincando em casa com o seu amigo. Então, a janela está aberta, as cortinas estão amarradas e está vindo uma luz de fora. Em qual cena podemos dizer que há desperdício de energia elétrica? Bom, só de observar vocês já vão, né, perceber que é na cena A. Porque durante o dia, o mais adequado é a gente aproveitar a luz solar para iluminar os ambientes, tá? Para quê? Para a gente poder economizar a energia elétrica, tá? Então, o objetivo aí dessa questão é levar vocês a identificarem aí que a lâmpada, né, elétrica do teto, aí, conforme eu já falei, ela foi substituída por fonte de luz pontual, que foi a luminária também. Então, que seria o suficiente para iluminar o livro que a Maria Clara está lendo, tá? Mas o importante dessa atividade é chamar a atenção de vocês para a economia de luz, tá? Né, em ambientes durante o dia. Então, ela poderia estar aí com as janelas também abertas, tá? A cortina também. Mas ela preferiu fechar a cortina, né? Fechar a janela e acender a luz que está no teto e a luz do abajur, tá bom? Na questão 2, tem uma informação logo no início que é referente à imagem. Durante parte do século XIX, a iluminação das ruas e avenidas era feita por lampiões, que é essa imagem que vocês estão vendo aí no cantinho direito do livro, tá? Os acendedores de lampião eram os profissionais que acendiam os lampiões no fim do dia e os apagavam ao amanhecer. No Brasil, somente por volta de 1879, a iluminação pública passou a ser feita com energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a recebê-la. Então, olha só, nós temos aí essa imagem para vocês responderem as questões A e B, tá? A letra A e a letra B. A primeira delas pergunta: quando aceso, o lampião é uma fonte de luz artificial ou natural? Vocês vão observar que é uma fonte de luz aí artificial. Por quê? Porque quem está, né, produzindo essa luz aí é o ser humano, tá bom? Aqui na letra B, pediu para vocês comentarem aí com os colegas a importância dos profissionais conhecidos como acendedores de lampiões. Bom, naquela época, tá? Os acendedores de lampiões, eles eram responsáveis por garantir a iluminação pública das ruas. Então, sem o trabalho desses profissionais, as ruas ficariam escuras, dificultando assim a execução de algumas atividades no período da noite, tá? Então, por isso que antigamente era muito importante essa profissão para a população. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é sobre a questão da iluminação pública, tá? Que é feita por meio dos postes com lâmpadas elétricas. Em alguns casos, as lâmpadas elétricas elas já estão sendo substituídas por lâmpadas de LED. Por que por lâmpadas de LED? Porque essas lâmpadas de LEDs elas são mais econômicas e têm uma durabilidade maior que as lâmpadas comuns. Tá bom? Então, por isso que hoje em dia as lâmpadas estão sendo substituídas por lâmpadas de LED, tá? Bom, a gente finaliza por aqui, tá? Com a nossa pequena introdução aí sobre luz, para vocês já irem se familiarizando aí com o capítulo, tá? Com a matéria, para a gente dar continuidade na nossa próxima aula, tá bom? Então, beijos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!